Em primeiro lugar, é uma honra de poder abrir a boca e poder falar de um Deus tão glorioso. É uma honra também poder estar na igreja com os meus amados irmãos para falar de algumas coisas que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Peço aos amados irmãos que a palavra do Senhor no Salmo 91. Salmo 91, do verso 14 ao 16. Salmo 91. Aleluia. Oh, glória. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: porque a mim se pregou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidades e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Podemos sentar. Amados irmãos, nesta oportunidade a qual me foi concedida, quando a gente vai falar, eu dar um testemunho da vida da gente, é meio complicado. Porque o coração, ele fica palpitando e a nossa mente volta do passado, naquilo que nos marcou. Eu venho de uma família extremamente problemática. Meu pai era um bom homem, mas meu pai, pelo que eu entendo hoje, naquela época em São Paulo, havia envolvimentos com drogas. E meu pai, ele dormia com 3 armas, 2 no travesseiro e 1 na cintura. Porque eu creio que uma loucura tinha tomado conta dele. E meu pai, ele dava tiro dentro de casa. Eu lembro que eu era menino, eu ia levar para ele almoço. E uma vez a gente estava num lugar, lá no Bom Retiro, e ele foi tomar um aperitivo num bar. De repente um homem deu um tapa no rosto dele, ele arrancou da navalha. Imagina, acho que eu tinha uns 8 anos de idade. Ele arrancou da navalha, jogou a navalha foi, bateu na barriga do homem e cortou de lado a lado. E quando voltou, fechou na mão dele. E estava chovendo. Olha, irmãos, isso tem tantos anos já, mas a memória não sai. Isso não dá para poder apagar da memória. Eu saí correndo, gritando, chamando minha mãe veio, ele daquele jeito ali, enrolou a mão. Aí depois eu lembro que ele teve que falar que ele tinha cortado a mão no vaso sanitário. E ele, na sua loucura, ele batia na minha mãe. Em casa, eu escondia as armas. Eu escondia as armas, escondia a faca, tudo, porque me perdoe, era uma desgraça. Aquilo não era vida. Aquilo não era vida. Então, desde menino, eu vivi num lugar atribulado, de extrema loucura. Imagine você, sendo mais velho, e você vê seu pai espancando sua mãe. Então, tudo isso eu vi. Tudo isso, eu não podia fazer nada, porque era uma coisa extremamente louca. Aí um dia minha mãe pegou e pensou, ela pegou, eu lembro que, olha, irmãos, naquela época meu pai tinha comprado uma televisão, meu pai ganhava bem, e minha mãe pegou uma arma dele, eu lembro que era um 38, e estava escondido no filtro de água, e pegamos a arma dele, pegou algumas coisas em casa, e vendeu aquilo ali, e largou a casa lá imobiliadinha, com televisão, máquina de costura, tudo que possa pensar numa casa, e saímos. E a fuga da minha mãe foi para a casa de uma tia dela. Na casa da tia dela. Chegamos em Piracicaba em 1970. Eu, mais 2 irmãos e 2 meninas. Uma chamava Sônia, Sandra, Nabi e Hélio. E eu na Jeep.
quando você é criança, eu estava naquela vida, porque eu mais velho, eu consegui as coisas. Quando minha mãe veio para o refúgio da casa da tia dela, eu ouvi ela dizer para o esposo dela: eu não quero essa mulher aqui em casa, com 5 filhos, aqui eu não quero. Meus irmãos amados, fomos morar num lugar chamado Risca-Faca, hoje é a Vila Cristina, mas eu fui criado ali. Meus irmãos amados, tinha gente boa. Eu lembro de uma senhora chamada de Tia Sema. E quando a gente chegou, meus irmãos amados, somente com a mala, sem casa para poder morar, fomos lá num barraco. E no barraco, Tia Sema trouxe para nós uma boca de fogão de 3 bocas. Dona Ju, eu conhecia a Dona Ju, aquelas coisas de fogão de lenha. E ali fazia a comida. Mas aí a coisa começou a piorar, porque ele estava cheio de marginal, e eu me envolvi no erro novo, que não tinha para onde ir. Não tinha para onde ir. Aí você começa, é duro falar isso, você começa a furtar. Não tem como. Você começa a furtar, você começa a se envolver com o crime. E aí você conhece gente perigosa, gente maldosa. Eu conheci muitos homens perigosos, muitos. Homens sem pudor, sem amor ao próximo, perverso, que viviam no crime. E eu me enveredei por esse caminho também. Só que o seguinte, não é que eu era mau, é que eu tinha que me defender para não morrer. Eu com 15 anos eu andava com uma bereta no bolso. Naquela época, as roupas escolares eram bolso fundo, era azul, era uma calça semi-bag, e eu usava a beretinha no bolso, no fundo, e quando eu corria, ela batia no joelho. Meu irmãos, que coisa louca. E tinha uns amigos que também, e tinha um rapaz um dia, esse rapaz já morreu, ele pegou, eu tinha acho que uns 12 anos por aí. Ele colocou um 38 na minha boca. E eu pensei que eu ia morrer aquele dia. Pensei que eu ia morrer. Aí o meu amigo, que já morreu também, falou para mim assim: irmãos, desculpe do termo, tá? Desculpe do termo. Vamos eliminá-lo, para não falar matar. Vamos eliminá-lo. Nós vamos pegar a cartucheira, vamos encher de prego, parafuso, para quando puxar o gatilho não ficar nada, porque a pessoa, no caso aí, era extremamente perigosa. Tanto é que eu falei para ele assim, falou: vamos, eu falei: não, deixa isso para lá, não vou fazer isso, não vamos fazer, falei, não vamos fazer, não vamos, eu menino, não vou fazer isso não. Depois, mais para frente, ele foi morto, com 2 armas na cintura. Foi morto. Os meus irmãos, as 2 meninas, preste atenção nisso. Eu trago em mim essas marcas, meus irmãos amados. Não estou falando de vítima, pois vão entender o quão importante é você corrigir seus filhos. Você tem um lar, você tem um teto, você tem uma mãe, você tem um pai, para poder te corrigir e te dar apoio. A minha irmã, a mais velha, ela morreu de overdose de cocaína. Porque injetaram nela cocaína, overdose, e jogaram ela na porta da Santa Casa. O menino Hélio morreu com vai ver, de trocar droga injetável. A outra menina morreu com vai ver, porque o parceiro, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? E o outro
ficou doente, depois morreu. Eu não tive, me perdoe, não estou fazendo dividir, por favor, em nome de Jesus. Você tem um pai, tem uma mãe, você tem avô, você tem avó. Ei, vô, ei, vó, mãe, pai, isso não tem dinheiro que pague. Eu estou ficando velho e eu sinto no meu coração essa carência. Vocês entendem isso? Você pode ficar velho, mas o seu coração vai ser sempre afetivo. Ah, eu fiquei velho, eu fiquei rude, eu fiquei mal. Não, não, não. Você vai sentir carência. O tempo cobra isso de você. O tempo, ele faz você voltar no passado, você lembrar de coisas que aconteceu quando você era criança. E vocês acreditam? Até hoje, eu amo meu pai. Meu pai foi morto em algum lugar por aí. Em algum lugar por aí. Quando eu era menino, eu me atrevi a sair. Fui para Minas Gerais, fui do Rio de Janeiro procurar ele. E ninguém sabia onde estava. Quando eu fui em Minas Gerais, eu vi uma foto lá que tinha eu e os meus irmãos na foto. Aquela foto antiga. Isso ficou marcado na minha mente, porque era uma coisa que eu lembrava de casa. Depois, quando eu voltei em Minas Gerais de novo, eu falei com os parentes meus lá. E eles me falaram, olha, a foto está guardada aqui. Porque seu pai disse, se ele não voltasse aqui, para não entregar para ninguém, eu vou entregar para você. A foto está lá em casa comigo. A mesma moldura. A mesma foto. É duro você não ter passado gostoso. Quando você vê uma família, você vê uma criança no colo de uma mãe, exorte seu filho. Você corrigir ele não é pecado. Você ensinar ele a ser um bom homem, uma boa mulher, a ter uma boa esposa. Eu me envolvi com mulheres. Muitas vezes eu dormi, sabe onde, meus irmãos amados? Na casa de homossexuais. Eu não tinha parada. E eu era menino, chegava na casa deles, eles tratavam bem. Eles estavam bem. Os irmãos entendem? Eu entendo os homossexuais. Eu entendo a prostituta. Eu entendo o desamparado. Aquele que não tem ninguém. Aquele que nunca ouviu o Senhor falar assim, olha, você é importante para mim, eu te amo. Aí, meus irmãos amados, tudo isso nas minhas costas. Eu fui crescendo. A primeira vez que eu entrei numa igreja foi por causa de briga. Eu vinha subindo o risco da faca para Pastacaque. Olha que interessante isso. E na Amado Maria Teodoro tinha uma igreja da Quadrangular na época, acho que em 76. E tinha os meninos brigando. Aliás, 3 batendo num só. E quando eu vi aquilo, eu achei injusto. E eu peguei e entrei no meio da confusão. Com todo respeito, eu não tomei um murro. Eles não sabiam bater. E eu peguei eles de jeito. Eu era bem magrinho. Mas não tinha, você apanhava, você não apanhava. Aí os irmãos na igreja falaram assim, entra aqui dentro. Eu me refugiei da igreja. Aí um amigo meu chamado Matarra ia passando. Ele era um menino negro, alto, forte, sabe? Ele falou, o que está acontecendo aí? Eu falei, está acontecendo assim, vamos descer. Descemos aí, tranquilidade. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja. Meus irmãos amados, aí foi passando. Eu vou ser bem sucinto aqui para não tomar o tempo dos irmãos. E aí, meus irmãos amados, eu estava, sabe, com a vida destruída. E aí, eu
Eu lembro que uma noite, quando você sai sozinho, você está no meio do pessoal, mas quando você se recolhe para o seu canto, que você fica sozinho, aí o negócio é sinistro. Eu chorava, irmãos. Eu chorava. Eu chorava por não ter mãe, por não ter família, uma vida que eu detestava, mas não tinha para onde ir. Eu lembro numa noite, meus irmãos amados, era final de ano, eu estava tão angustiado, eu com os meninos, nós bebemos um garrafão de vinho. Sabe o garrafão de vinho? Aquele de vidro grandão, um garrafão de vinho. Aí depois foi um litro de uísque, também junto. E depois um litro de champanhe. Eu estava tão perturbado que eu subi a Riachuelo, eu passei um zigue-zague. Onde eu morava, no quartinho, eu pulei no quartinho, não dava para abrir. E quando foi no outro dia, eu ainda estava embriagado ainda. Mas eu chorava, irmãos, chorava. Eu falava assim: Deus, eu estou aqui. Olha, irmãos, Deus, eu estou aqui. Essa é a minha oração. Deus, eu estou aqui. Numa noite, meus irmãos amados, numa noite, esse Deus, a qual ama você, eu não sei qual é o seu contato com Ele, eu não sei como você vê Ele no seu coração, na sua mente ou na sua alma, mas esse Deus, Ele vem em sonho para mim. Eu lembro disso perfeitamente. O Senhor Jesus Cristo estava sentado numa pedra, os seus cabelos ondulados batendo no ombro, a orla do seu manto aqui era de linhão, grande assim, e aquele olhar sereno, maravilhoso, olhando para o horizonte, e aquela grama verdinha, verde, e eu brincando com a criança em volta da pedra, correndo, rindo. Amados, eu lembro do meu sorriso no sonho, brincando de pega-pega. Quando eu acordei no outro dia, eu falei: eu sonhei com Jesus, e agora? Se eu falar para os caras, eu falo que estou ficando louco. Eu arrumei uma bebida pequenininha, coloquei no bolso, e eu ia sair meia-noite, ia para o baile. Eu sempre gostei de madrugada, porque madrugada eu andava em silêncio, eu não usava sapato, porque eu gostava de fazer barulho. O cara de cachorro fica latindo de madrugada. Eu chegava na sacada e ficava assim, ó, e falava comigo assim: o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para mim. Mas não tinha ninguém para falar comigo, ninguém podia falar comigo o que está acontecendo na minha vida. Aí eu peguei um amigo meu que já morreu. A última vez que eu tinha visto ele, escute só, ele com esquite embaixo do braço, fumando um cigarrinho maldito, entendeu? E eu com um monte de revista embaixo do braço, descendo a boa morte. Aí quando eu tornei a ver ele estava de gravata. Eu falei para ele assim: rapaz, eu estou falando rapaz, não falei assim, entendeu? Falei: mano, você está bonito, rapaz, o que aconteceu com você? Não, agora eu sou de Jesus. E como é que é o negócio? Sou de Jesus, mano. Ele terninho e gravata, sabe? Bonitinho. Eu sou de Jesus, mano. Eu falei: não briga, você é de Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus, mano. Quero conhecer ele. Aí ele falava: tem o Espírito Santo. Eu falei: também quero conhecer o Espírito Santo. Eu quero falar com o Espírito Santo, mano. Meus irmãos amados. Aí tinha uma igrejinha ali na Moraes Barros, lá no fundo. Eu fui na igrejinha, entrei lá, irmãos, quebrado, uma água, porque eu não comia direito. Acostumei a
Madrugada, fica na madrugada, você fica bebendo, fica fumando, entendeu? Eu fumava. Aí, eu tinha uma Bíblia, então eu usava a jaqueta de couro e colocava a Bíblia dentro. Aí eu cheguei na igreja, os irmãos naquela época, irmãos, quando tinha uma pessoa da igreja, daquele jeito, os crentes fazem assim, ó, olha do lado. Eu cheguei, entrei, meu cabelo estava comprido, cheguei, entrei. Irmãos, a presença era tão forte de Deus lá, que eu entrava encurvado, de vergonha. Eu entrava e ficava no fundo do banco sentado, e o louvor, irmãos, não tinha esse negócio de bateria, guitarra, isso é coisa, não tinha nada disso. Aí eu fui lá, fiquei lá 8 meses. Aí os colegas falavam assim, viu, Najib, agora ele ficou louco completo. Agora ficou louco mesmo. Por quê? É crente. Não dou uma semana. Eu não dou uma semana, já está pulando que nem macaco por aí. Não dou uma semana. E eu perseverei. Fiquei lá. Ficando. Falei, pastor, eu quero me batizar. O pastor regalou o olho e falou, o quê? Eu falei, quero me batizar. Você quer? Eu falei, quero. Me batizaram na noite florestal. Antes de se batizar, como eu fumava, eu falava, Deus, eu não quero isso para mim mais. Olha na minha cabeça, eu falei assim, como que uma pessoa como eu, que agora eu sou teu servo, eu vou ficar fumando? Isso não está certo. Eu lembro, irmãos, um dia que eu saí do culto de oração, eu estava com um cigarro no bolso, um maço, que é fumando um cigarro. Eu saí, arranquei e falei, eu não quero esse negócio nunca mais na minha vida. Joguei fora. Nunca mais fumei. Aí comecei a engordar, né? Comecei a engordar, fiquei bonito, os pulmões ficou bonito, os pulmões chique, porque eu não conseguia correr. Então esse Senhor Jesus Cristo maravilhoso. Por que eu li aqui no Salmo 91? Porque essa palavra se cumpriu na minha vida. Irmãos, me desculpem, me tolerem um pouquinho, mas eu estou ficando velho. Por que eu estou ficando velho? Porque eu não sou mais criança. E quando eu conheci o Senhor Jesus Cristo, eu tinha 23 anos. Eu já estou com 65 para indo. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmãos, eu não tenho parente. Porque eu tenho aquela senhorinha que está ali, Dona Valquíria. Dona Valquíria, depois que eu me converti, um dia ela foi cortar cabelo comigo. E eu não queria ficar em Piracicaba, sabe? Como eu não tinha lugar para morar, eu ficava, ia para São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, ia para Goiás. A vida de solteiro, né? Então eu ficava andando. Os irmãos do Rio de Janeiro, vem para cá. Eu não tenho dinheiro, não pode vir que aqui a gente resolve. Então eu desci para o Rio de Janeiro, entendeu? Chegava lá, tinha lugar para dormir, para comer, entendeu? Aí eu voltava para São Paulo de novo. E pessoas que eu amava, que já morreu, falavam assim, a bênção chegou. Ô irmão, como é bom você ser recebido com amor, isso não tem dinheiro que pague. Onde dormia 1, dormia 5, dormia 10. E era uma alegria maravilhosa, meus irmãos amados. E aí, um dia a Valquíria foi cortar cabelo comigo. E ela chegou, eu lembro disso até hoje. A gente já é marido e mulher, já tem 33 anos já. E quando eu conheci ela tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos, ela tinha 19 anos, eu já tinha acho que 30 e poucos anos. E eu queria se mandar daqui, né? Não queria ficar em Piracicaba. Mas quando ela chegou com roupinha assim, bem elegante, sabe? Corta o cabelo comigo. Naquela época o corte era R$5. R$5 era o corte. Aí ela veio para cortar o cabelo comigo. E ela sempre foi uma mulher bonita, viu? Sempre foi bonita. Os dentes bonitos assim. Quando ela chegou, ela riu para mim. Aí eu falei, ei, lasqueira. Agora parece que a coisa vai mesmo. E aí, meus irmãos amados, nós casamos, né? Desde então, estamos lutando junto.
Nós temos a Delaila, que já casou, temos Tarek está para São Paulo, pastor. Para São Paulo, está para São Paulo. Então Deus tem nos dado essa graça maravilhosa. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos amados? Família. Quando você discutir com a sua esposa, faça longe dos seus filhos. Se reconcilie rápido. Porque muitas vezes, sempre, os filhos não têm culpa do problema dos pais. E quando a moça, ou então o moço, não é orientado pela mãe ou pelo pai, traz problemas. E os problemas atingem os filhos. Então eu vi os meus irmãos morrerem. Os irmãos conseguem entender a minha revolta? Que é algo que eu tive vontade de fazer coisas que não é bom falar. Por quê? Porque não posso dizer que seja ódio. É quando você é vilipendiado por alguém e você quer cobrar aquilo, entendeu? Eu falo, não, eu vou pegar, eu mesmo vou resolver essa questão. Mas o Senhor me deu graça. O Senhor me ama. Ele me ama, sabe por quê? Ele me poupou de fazer mal para os outros. Me poupou. Ele me poupou. Eu projetava uma coisa na minha cabeça e falei, não, Najib, isso não é para você. Isso não é para você, Najib. Não, você está seguro comigo. Você está seguro comigo, Najib. Ninguém vai arrancar você das minhas mãos. Deixa eu tomar conta de você. E muitas vezes, irmãos, eu fui humilhado. Não fique chocado com isso. Não fique chocado. Pelos próprios crentes. Eu não tinha nem moral, os crentes me colocavam na rua. Eu lembro uma vez, eu saí meia-noite chorando. Não tinha onde ir, porque o irmão me colocou na rua. Eu saí vagando. Mas Deus sempre abriu uma porta. Hoje eu vejo que para ser um homem, eu falo com o Senhor Jesus Cristo, que é o seu Deus. Ser um homem, não é somente ser um homem na questão masculina. Eu sou um homem, mas também quero ser um homem de caráter. Eu quero ser um homem honrado e honrar as pessoas. Eu quero que as pessoas me vejam com bons olhos. Eu tenho que ver você com bons olhos. Porque há alguém que habita em você e em mim, e esse alguém é o Senhor. E se eu desprezar você, eu estou desprezando alguém que o Senhor ama. Como é que eu posso desprezar alguém a qual esse Deus que me salvou ama? Será que o amor dele muda diferente de pessoa para outra? Não. É o mesmo amor, só que cada um age de um jeito. Então eu não posso arranhar aquilo que Deus faz. Eu tenho que ter um cuidado, um zelo com isso, para não destratar os amados do Senhor Jesus Cristo. Você já descobriu que você é amada dele? Você já descobriu que você é amado dele? Você já conseguiu entender que ele quer que você chegue a ele? Aleluia! Aleluia! Os meninos da minha época, meus irmãos, me perdoem, o que a polícia não matou, um matou o outro. Uma vez, fomos no velório. Isso é chocante. Naquela época, os velórios não eram feitos, eram nas casas. E fomos no velório da certa pessoa. E naquela época, a polícia ficava para pegar. Essa pessoa que fez isso já morreu, já morreram. Ele falou para mim, eu sei quem matou fulano. Eu falei, quem foi? Ele falou, foi eu. Imagina uma pessoa matar outra no velório.
Você já imaginou uma coisa dessa? Foi a infância que eu tive. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Todos eles morreram. Ninguém escapou. Houve um tempo de mortandade que parecia fruta caindo no pé. Matou lá. Matou aqui. Encontrou morto lá. Encontrou morto aqui. Naquela época, os bairros, né, as gangues, um não podia ir para o lugar do outro, que fechava o tempo, matava aquela desgraceira. E o saldo disso, meus irmãos amados, o saldo disso. Por último, eu enterrei minha mãe, com 84 anos. Olha o cuidado de Deus. Falaram, me telefonaram, falaram, olha, você precisa ir no hospital, porque sua mãe está. Aí o senhor falou para mim assim, sua mãe está morta. Quando eu cheguei no velório, cheguei lá no hospital, a assessora me chamou, eu sabia já. Aí, meus irmãos, eu saí para lá de fora assim, sentei. Os irmãos sabem que negócio de sepultamento dá trabalho, né? Eu sentei assim e falei, meu Deus, eu não tenho um centavo no bolso. O que eu vou fazer? Aí o Senhor falou para mim assim, olha que zelo, cuidado. Irmãos, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui no nosso meio, meus irmãos amados. Ele falou para mim assim, fale com fulano. Olha que coisa linda. Fale com fulano. Aí, fui falar com essa pessoa. Essa pessoa trabalhava, sabe onde? No cemitério da ressurreição. Minha mãe foi enterrada, meus irmãos amados. Tive até coroa. Eu não gastei um centavo, porque eu não tinha. Aí falou, vamos levar lá para a Vila Resende. Ele falou, não, deixa aqui. Você lembra disso? Vai ficar aqui, na primeira sala aqui, e amanhã leva. E minha mãe, eu ganhava para Jesus. Ela ia no baile, ia para a igreja. Um dia ela me contou. Eu estava indo para a igreja, com a Bíblia embaixo do braço, e ela atrás de mim, indo para o baile. Ela falou, mas Najib, eu estava indo para o baile, meu filho. Eu falei, mãe, E você estava indo para a igreja? É verdade, mãe? Eu estava atrás de você. Eu estava atrás de você, Najib. Mãe, E o que aconteceu? Ah, meu filho, quando eu vi aquilo, eu falei, nunca mais eu vou no baile. Eu voltei para trás. Mãe, voltei para trás. Eu indo para o baile, meu filho indo para a igreja. Morreu salva. Ela morreu salva, eu creio que os outros também morreu. É verdade. Há muita história ainda, meus irmãos, para contar, mas num momento mais propício. Agora já são quase 9 horas, né? A hora voa. Mas eu quero que você saiba disso. Você não é qualquer um. Você precisa descobrir quem é você, com as suas deficiências, com as suas dificuldades, com as suas neuras, com as suas indagações. Mas você precisa conhecer aquele que está acima dos céus. Ah, meu Deus. E Ele está voltando para levar a sua igreja. Guarde bem a tua coroa, para que ninguém a roube de ti. Porque um dia nós vamos estar com Ele. Eu creio nisso. Vamos estar com Ele naquele dia, o dia que nunca mais findará, o dia da glória dos remidos, onde
onde a Santa Grey vai estar. Imagine que coisa linda. Ele ali, você olhar aquele homem, imagine, o homem mais belo que eu conheci. Aleluia. O mais lindo. Quando abre a boca. Uma vez eu falei para ele assim: Senhor, fala comigo. Nem que seja para poder me repreender, eu quero ouvir tua voz. Nem que seja para tomar uma. Para falar, oh glória, apanhei, mas eu estou feliz. Meu papai está comigo. É verdade. Ele me ama. Me ama. Não entregue a sua vida para qualquer um. Não faça isso. Não faça isso. Não jogue a sua bela vida fora. Não jogue a única vida que você tem fora. Mas guarde ela. Porque a vida é somente uma vez. Eu me envolvi em tantas coisas que eu queria apagar, mas não tem como. Não tem como apagar. É como você ir na guerra e você furar de bala e falar assim: olha, eu não morri, mas eu não esqueço de nada. Não tem como. Isso que eu falei para vocês aqui são coisas de, deixa eu ver, 60 anos atrás. Meu Deus do céu. Olha que coisa. 60 anos atrás, eu me lembro de coisas quando eu era menininho, eu tinha acho que 8 anos. Eu lembro dos tiros. Parece brincadeira, né? A nossa mente é algo glorioso. Então ame seu filho. Ensine coisas boas. Corrija ele quando tem que ser corrigido. Mas se você fazer um lar, faça um lar abençoado, a qual Jesus seja o cabeça do seu lar. Amém? Desculpe se eu falei coisas muito pesadas, mas vocês têm que saber a realidade dos fatos. Que Jesus só Ele pode mudar. Isso é gradativo. É gradativo. Meus cabelos estão ficando brancos. Ficando branco meus cabelos. Meu cabelo era preto, parecia pena de curvo. Preto. Meus cabelos para mim é meu xodó, sabe? Que minha raça é misturada, sabe como é que é? A minha avó é italiana, aí o meu avô índio, aí tem árabe no meio, é uma confusão, é um pouco de cada coisa. E eu nasci. Mas é só Jesus na causa. Então, você senhor, você senhora, me desculpe de alguma coisa, se você ficou chocado com isso, mas o nosso Deus é o Senhor. Ele continua salvando, Ele continua falando. E você e eu precisamos ouvir isso dele constantemente, amado pastor, para não perder aquilo que de melhor nós temos, que é o nosso amado Salvador, Redentor Jesus Cristo. Ele salva o pecador, o drogado, Ele liberta, Ele faz milagre no doutor e faz milagre também no mendigo. Aleluia. Jesus Cristo para afindar, Ele é um martelinho de ouro. Jesus é um martelinho de ouro, Wellington. Amado presbítero Wellington. Se o sujeito é um fusquinha, ele vem com um martelinho de ouro e arruma ele. Aleluia. Se é uma Ferrari, ele vem e arruma também. Se é um Bugatti, ele arruma também. Se é uma chibiquinha antiga, ele também arruma, porque ele é apto para isso, para construir aquilo que foi destruído. É apto para isso. E tem poder para isso. Sinta-se honrado. Sinta-se honrada de você ser escolhido, não por um rei, por uma rainha, mas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Deus dos deuses. Amém? Com as palmas ao Senhor.